Oi, pessoal! A gente continuando o estudo dos recursos, hoje vai ver o agravo em execução. Eu estou usando uma metodologia talvez um pouco diferente da utilizada em manuais, porque eu estou tentando fazer com que vocês percebam os recursos no processo penal a partir da natureza jurídica da decisão proferida, tá? Pelo juiz. Então, sempre lembrando que a gente tem despachos de mero expediente que são irrecorríveis, são inatacáveis, pelo simples fato de que eles não têm nenhum conteúdo decisório, eles apenas servem ao movimento, à movimentação dos procedimentos no processo penal, especialmente a partir do que nós entendemos como contraditório e ampla defesa. Então, tudo que acontece no processo, o juiz precisa dar ciência à outra parte. Então, esses despachos de mero expediente, se intime, se abra-se vista, são inatacáveis, são irrecorríveis. Depois, a gente tem, pensando lá na frente, numa sentença de mérito, em que o juiz condena ou absolve alguém, e dessa sentença, essa sentença é impugnável, é atacável pela via da apelação, por isso eu escolhi a apelação como nosso primeiro recurso a ser analisado, e depois nós estudamos o recurso cabível das decisões interlocutórias proferidas pelo juiz ao longo do processo de conhecimento, tá? Essas decisões, então, são atacáveis pela via do recurso em sentido estrito, que foi o nosso segundo recurso. Hoje eu escolho, então, para analisar com vocês, o recurso do agravo em execução. Então, o recurso do agravo em execução, ele é inaugurado, né? Ele surge, a sua possibilidade, com o processo de execução sendo efetivado. E quando que a gente tem o processo de execução no processo penal? Lembrando aqui que a gente tem dois processos no processo penal. O processo de conhecimento, que se inicia com uma denúncia ou uma queixa-crime recebidas pelo juiz, que vão ter as suas instâncias e que vai terminar com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, porque se a gente está aqui falando depois em processo de execução, significa que eu tive uma pena, que eu tive uma condenação. Então, só para fazer um parênteses aqui, o CPP, ele trata equivocadamente dos procedimentos do processo de conhecimento, que são procedimentos ou ritos comum e sumário, comum e especial, os procedimentos ou ritos comuns, aí sim, ordinário, sumário e sumaríssimo, e os procedimentos especiais, como o da lei de drogas, como o tribunal do júri, que tem procedimentos especiais, o CPP trata isso que deve ser chamado de procedimentos do processo de conhecimento, ele chama de processo. Bom, como eu tinha ficado um pouco confuso, eu parei aqui para voltar. O CPP, ele fala equivocadamente em processo ordinário, tá? Não é o processo que é ordinário, o processo é só de conhecimento ou de execução. Eu só tenho processo de conhecimento ou processo de execução. O que é sumário, ordinário, sumaríssimo é o procedimento, tá? Então, só para fazer um parênteses aqui. Mas, voltando ao nosso recurso da semana, que é o agravo em execução. O agravo em execução, ele é o recurso cabível, então, de qualquer decisão interlocutória proferida ao longo do processo de execução. Ou seja, se no curso do processo e efetivada a existência no delito e proferida uma sentença penal condenatória, se inicia a execução penal, então essa fase, esse processo de execução, surge para o Estado, a partir de agora, o poder estatal de penar. Quando que surge isso? Com o trânsito em julgado para ambas as partes de uma sentença penal condenatória. Eu tenho, então, constituído um título executivo. E com esse título executivo, o Estado pode, então, executar a sua pena. Não há mais dúvidas de que a execução da pena se inicia apenas com o trânsito em julgado. Leitura da Constituição Federal, regra do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Com esse título executivo, o Estado pode, então, executar a pena. E aí vai caber ao juiz, a um outro juiz, que é o juiz da execução, o juiz da VEP, o juiz da vara de execução penal, eliminar os abusos dessa fase, que podem acontecer, como acontece. Inclusive abusos que são intrínsecos à própria forma de se executar a pena, especialmente em regime fechado,
a partir do entendimento que nós temos da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 347, em que o STF reconhece o estado de coisas inconstitucional. Então, assim, a gente tem que olhar com mais cuidado do que normalmente olhamos para essa fase, que é a fase de execução. A gente tem que olhar com mais cuidado para ela. Infelizmente, há essa ideia que é muito repercutida, reproduzida, no sentido de que na fase de execução todos são advogados do réu. E aí, muitas vezes, ele fica lá, já tendo alcançado a possibilidade de progredir de regime, mas ninguém faz esse pedido por ele, e ele fica muitas vezes mais tempo preso em regime fechado do que deveria. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para essa fase, que é a fase de execução. Infelizmente, os procedimentos da execução, né? Ou seja, a execução penal é dada na faculdade de forma muito rápida e muito descuidada, então é dada normalmente lá em teoria da pena, que é direito penal 4, e vocês às vezes veem execução penal toda LEP, uma análise de uma lei que é uma lei complexa e importante, que é a Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7210 de 84, e vocês muitas vezes veem de forma muito rápida, de forma muito descuidada. Né? Então, quando a gente está analisando aqui o recurso da grave execução, é fácil você perceber que se trata desse recurso. Então, é fácil você identificar esse recurso. Porque qualquer decisão proferida pelo juiz na fase de execução, você vai poder impugnar pela via do agravo. Então, é diferente do rese, porque o rese, você impugna as decisões interlocutórias do processo de conhecimento, especialmente até a sentença de primeiro grau. Né? Só que essas hipóteses, essas decisões interlocutórias, elas são taxativas no artigo que a gente examinou na aula passada. Aqui no agravo em execução, não. Qualquer decisão interlocutória, não existem hipóteses taxativas. Inclusive, o fundamento legal desse recurso está na LEP, no artigo 197, que diz apenas o seguinte: das decisões proferidas pelo juiz da execução, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Ponto, acabou. Infelizmente, gente, se resume a isso a disciplina legal do agravo. Por esse motivo, precisou a jurisprudência pacificar entendimento sobre como vai se dar o processamento desse recurso, uma vez que o artigo 197 da LEP, que eu fiz a leitura aqui para vocês agora, é omisso, né? Então, o que a jurisprudência assentou? Entendimento. Após alguma oscilação, então, a jurisprudência assenta entendimento de que o processamento do recurso de agravo vai se dar igual, nos mesmos termos do recurso em sentido estrito. Por isso que eu ensino os dois um depois do outro, que vocês acabaram de estudar o rese. Então, todas as disposições legais do 581 ao 592 do CPP vão valer para o processamento do agravo em execução. Tá? Então, assim, é qualquer decisão interlocutória proferida pelo juiz da execução. Exemplos: decisão que nega ou que concede progressão de regime, decisão do juiz da execução que determina a regressão do regime, então pior para o seu cliente, pior para o réu, a defesa vai agravar aqui. Uma decisão que concede ou que denega pedido de livramento condicional, uma decisão que homologa um procedimento administrativo disciplinar, que determina perda de dias remidos. Então, ele tinha remido dias por trabalho, por estudo, e aí ele comete uma falta grave, constatada pelo diretor do estabelecimento prisional, que emite um ofício para o juiz da execução dizendo: o réu, o condenado tal, cometeu uma falta grave. Pode o juiz já fazer a remissão de dias ou determinar a regressão de regime apenas com conhecimento dessa suposta falta grave? Não, isso aqui é um ponto bem importante, viu? Depois que o juiz da execução toma conhecimento de uma suposta falta grave, ele precisa instaurar um PAD, procedimento administrativo disciplinar. Então, digamos que ele já determina a regressão do regime sem instaurar o PAD, você vai poder agravar. Porque precisa da instauração do PAD, de um procedimento administrativo disciplinar, concluindo pela falta grave,
E aí sim, as faltas graves estão lá na LEP, no artigo 50 ou 55, agora eu não me recordo, para que, através desse PAD, com contraditório ampla defesa, intimação de acusação e da defesa, realmente fique constatada a falta grave, e aí sim vai poder acontecer uma regressão do regime. A decisão do juiz de execução que nega um pedido de saída temporária, cabe agravo. A decisão do juiz de execução que concede ou que denega pedido de indulto, de comutação, de remissão de pena, tudo isso vai caber agravo, tá, gente? Então, não são hipóteses taxativas como são as do rese, mas o processamento do agravo se dá igualzinho o do rese. Ou seja, repetindo aqui, pode ser interposto agravo por petição ou por termo nos autos. O prazo, né? No que diz respeito à tempestividade, o agravo é regido pelo mesmo prazo do rese, 5 dias para interpor, e aí você interpõe perante o juiz que proferiu a decisão. E aí lembrem que esse juiz que proferiu a decisão, o juiz da execução, ele mesmo pode reformar sua decisão. E apenas se ele não reforma é que sobe para o tribunal, e aí você vai ter 2 dias para apresentação de razões no tribunal. Esses dois momentos de interposição perante o juiz da execução que proferiu a decisão, ele poder reformar e só depois subir, isso nos leva à conclusão dos efeitos do agravo. Efeito devolutivo misto, porque no primeiro momento é devolutivo regressivo. O próprio juiz pode reformar sua decisão. E só se ele não reforma é que sobe. Então, no segundo momento, efeito devolutivo propriamente dito, fazendo com que, tal qual o rese, o agravo em execução também tenha efeito devolutivo misto. Quanto ao interesse recursal, quem sofreu gravame. Então, o interesse está sempre vinculado à existência de um gravame para que a gente possa pensar quem é parte legítima aqui para recorrer. Então, um prejuízo jurídico, né, diretamente decorrente, por exemplo, da denegação de um pedido ou da imposição de uma situação mais gravosa para o condenado, como a regressão de regime, tá? Então, tudo isso, então, vai ser o objeto do seu agravo em execução. O agravo em execução, gente, repito, não é um recurso difícil de ser identificado, pensando aqui numa prova, tá? De OAB, por exemplo. O difícil mesmo, e aí você vai ter que estudar, recuperar, né, os estudos de direito penal, o mais difícil é identificar as teses, porque são teses de execução penal, que vocês, repito, acabam vendo muito descuidadosamente, na verdade, em teoria da pena. É muito importante estudar a execução penal, é muito importante estudar a LEP. Façam uma revisão dessa lei, vale a pena, porque ela vai ser o grande objeto do seu agravo, tá? Lembrando que, muitas vezes, como vocês puderam perceber dos exemplos que eu dei, das possibilidades de agravo em execução, muitas dessas hipóteses dizem respeito ao status libertatis do condenado, do seu cliente, por exemplo, o que quer dizer que, na prática, nós, defesa, acabamos muitas vezes lançando mão do habeas corpus. Então, a gente impetra habeas corpus, muitas vezes porque é mais eficiente, mais rápido, para fazer frente a uma violação do status libertatis, do direito de liberdade, do direito de ir e vir dele. Né? Então, muitas vezes a gente acaba impetrando habeas corpus. Como na OAB, por exemplo, não cai habeas corpus em segunda fase penal, é requisitado a vocês, né, quando vocês têm aula de prática, enfim, a trabalharem com essa peça. Aqui a gente está trabalhando o processo penal, então a minha ideia é analisar com vocês o processamento do recurso de agravo, tá bom? Seria isso, eu aguardo vocês então na nossa live para a gente discutir algumas hipóteses mais específicas. Abraço, gente, tchau, tchau, e animação nesse final de ano, hein? Não deixem a peteca cair. Tchau, tchau.